Boas, moçada, bem-vindos a mais um Circulando, aqui no Joinville 360, o portal que mais cresce em Joinville, o mais clean, o mais moderno. E hoje eu tenho o prazer de trazer uma grande amiga, que já nos conhecemos há 40 anos. 40 anos, é verdade, Ali? Alessandra Vanessa Vieira Lobo, tudo bom? Essa mesmo, prazer, Ali Lobo. Meu Deus, conhecida como Ali Lobo, colunista social e influência digital. Isso aí. Para as pessoas saberem como a gente se conheceu, foi na academia Foi um po Marathon. foi diferente, É. a gente dançou junto em 85 e participamos do Festival de Dança de Joinville, o 3º festival. E ficamos em sétimo, se não me engano. Ficamos. É, Com a Silvia a gente arrasava, né. Silvia, a grande Silvia, Silvia Hã. Regina Borges. Ela tá por aí ainda, né, tá dando aula. Tá em Ubatuba. Quem mais? A Gisele, a Cláudia Hoffmann, A Betina, a Bettina Alves, Tina Alves, né. Rosi Meyer. É, foi todo mundo casado. Todo mundo casado que nem Naquela época era tudo solteiro, tudo cara. solteiro, é verdade. Aí tinha as 2 irmãs. Tinha a Berenice, tinha a Neide, tinha Nossa, A Carla era Hoffmann também? Não, Haide, Carla Haide a e a Cláudia Hoffmann, então, mas tinha a Carla Haide, a Marcela Haide, as irmãs, né. as irmãs, isso aí, a E Nina, a Carla até me tadinha. deu um CD esses anos Hã. atrás, ela me deu um CD da Tigre, que a Loli nos levou Ah, que pra fazer uma apresentação na Tigre, lembra? aham, lembro. A Carla tem. Olha, Eu achei esses dias, eu guardei lá, tá guardadinho. que Se quiser legal. uma cópia, Ah, eu acho que eu vou querer. Boas lembranças, né. me conta um pouquinho, tu seguiu o legado do teu pai? O Exatamente. famoso José Carlos Vieira. João Carlos João Vieira. Carlos Vieira. É que assim, eu estava na veia já esse amor pela comunicação e eu não sabia, porque eu estava fazendo direito na época, também nem tinha jornalismo em Joinville, mas enfim, estava fazendo direito, e eu comecei a fazer uma revista, chamava Flagra, na época estava em alta a Caras, né, e era uma coisa semelhante, só que minha, da Aqui na família, a em Joinville. aqui Não, na região. não era nem para vender nada, era uma brincadeira. Eu fiz 4 edições, era uma fiz uma vez por ano, e com notícias da família, é tipo Caras, é a mesma coisa de matéria de eventos, aniversário, culinária, frases, tudo. E um dia eu fui mostrar para meu pai, do nada, assim, comecei a mostrar: "Ah, pai, olha que legal, eu fiz essas revistas". Ele olhou aquilo assim, falou: "Meu Deus, minha filha, tu tem muito jeito para trabalhar nisso, vem trabalhar comigo". Deu: "Será, pai?". Na época eu tinha feito direito, mas eu trabalhava na agência de Mas turismo já tinha sido formada, não? Já em já dire tinha se formado em direito? já estava formada em direito, sim, eu formei em 93, isso foi em 2001. Mas tu na tua cara não tem nada de advogado. Mas na época, sei lá, Era. o meu sonho de jovem, né, o meu sonho era ser juíza, então, a gente com 17 anos a gente não sabe muita coisa, né, Exato. essa que é a verdade. E aí em 2001 eu tinha feito já a 4ª edição da revista, meu pai falou: "Ah, tu tem todo jeito, vem trabalhar comigo, estou precisando de um auxiliar Na notícia. na notícia", É. porque estava começando a internet. E ele se aposentou sem aprender a mexer na internet, ele criou um bloqueio, que naquela época estava começando o computador em 2000. Anos 90? Não, 2001. 2001 já? É. É final dos anos 90, né? É, exato. É. Daí eu já primeira coisa que eu já botei um e-mail ali na revista, no jornal, na coluna, para as pessoas começarem a mandar, porque daí o pessoal estava já pedindo isso: "Ah, a gente quer mandar por e-mail", que começou a facilitar, né. É. Todo mundo tinha que ou mandar por fax ou ir até o jornal levar, entendeu. Aí já foi uma forma de facilitar e já botei o meu, eu lembro que era o alilobo, @ig, nem sei se IG? nem Pô, sei se tem isso ainda. não, não tem. Enfim, daí comecei com ele em 2001, daí naquele momento eu já criei uma coluna de entrevista nos finais de semana, porque ele tinha que entregar 2 colunas na quinta, a de sexta e a de domingo. E era muito complicado, porque, tipo, era tudo na máquina de escrever, aquela época o jornal era grande, como é que a gente falava? Tem um nome? Isso, Stand daí como é que é o nome? Standard. Isso, Hã. Standard. Aí ele tinha que entregar na quinta 2 colunas, assim, ó, desse tamanho. É, eu sei das páginas Aí eu falei: grandes. "Pai, vamos facilitar, de domingo metade da coluna vamos fazer uma entrevista com alguém", e foi muito legal, porque daí eu entrevistava todo final de semana alguém da cidade, aí quando deu um ano, quando coincidiu que ele fez no ano que fez um ano que eu estava com ele, coincidiu que estava 35 anos de colunismo. Aí a gente fez um baile super bonito na Lira, enfim. Aí eu fiquei com ele Muita até festa, né, eu muita lembro. ele fazia altas festas, mas essa foi especificamente para homenagear essas pessoas, o nome era Eles Fazem a Diferença, que daí eu tinha convidado, o nome da coluna era esse, né. Então, daí eu trabalhei com o pai de 2001 a 2007, quando ele se aposentou, com quase 40 anos de colunismo, e aí 2 anos depois, eu fui chamada para ir para o Notícias do Dia.
Daí Aí lá com o Meneguinho, né? com o Meneguinho e com o Silvano. É. E aí lá eu tive a minha coluna, daí lá era minha, né, não era mais só auxiliar. Aí fiquei até 2016 com a minha coluna diária no Notícias do Dia. Daí ali nessa época, acho que 2011, 12, eu já tinha criado o meu blog, o alelobo.com, e já estava na internet no blog, depois veio o Facebook, daí veio o Instagram. E quando o jornal fechou, final de 2016, o jornal fechou, eh, eu já estava no Instagram e estava começando os stories. Até finalzinho de 2016 era só foto. Não sei se tu lembra disso. Mais ou É, menos. eu sei porque aconteceu comigo. Aí Sim. primeiro veio o Snapchat, que não era do Instagram, né, É porque começaram até esse ano era de TV, eu não era ainda de rede social. então, daí aí eu sei que em 2016 fechou o jornal, eu já estava começando nos stories, já estava vindo esse novo nome de comunicação, que é o digital influencer, começou em 2016. E aí, ali naquele momento também, o Tony da Du me convidou para ter uma coluna na revista Du. Então eu tenho desde o início de 2017 essa coluna de entrevista, porque eu sempre gostei de entrevistar. Então desde a época do jornal, daí depois a minha coluna também tinha, que era o Sala VIP, e aí depois tive uma época na Premiere, que já fechou, Já revista fechou, Premiere, né. e aí na revista Du tem até hoje Pô, são 8 anos de duo já com o Tony? com o Tony já são 8 anos, quase não, quase 10, não, quase 8, É. tá certo. 2017 para 2005, tá certo. Teu pai, a gente lembra muito bem das pessoas tradicionais que estavam sempre na coluna, né, tava o Melo e a esposa, Então, é porque os Wetzel, o né. Wetzel, Tinha aqueles casais tradicionais, né. O próprio, o Sábio Pessoal de Olhos, o Sadala. de Olhos, a Marlene Pinoff e o seu Isso, Cecino, cara, exatamente. Hermes e Elisa Rick, Isso, da Lira, era um a Dona Donalda com o seu Calef, então tinha faleceu ano passado, né. essas figurinhas carimbadas, mas é que e o bacana, assim, eu sempre gosto de ressaltar que o colunismo da época do meu pai é muito diferente, foi muito diferente. Por quê? Ele começou em 68 e só começou a ter as revistas locais e TV local 30 anos depois. Foi nos últimos 10 anos dele que começou a surgir Fabiola Bernardes, Carlos Bisti, revista local, antes não tinha. Então durante 30 e poucos anos, quem queria aparecer em Joinville, quem queria ficar conhecido em Tinha Joinville um vácuo, né. não é vácuo, só tinha coluna do meu pai. Só tinha ele? Tipo assim, chegou um Não dentista tinha aqui. concorrente. Não tinha concorrente, exatamente. Então o meu pai, ele esteve à frente de uma coluna bem importante, ele no social, né, porque a gente sempre fala que o Jornal Notícia era ele no social, era o Maceió Maceió no no esporte. esporte e o Apolinário com as Sim. crônicas dele, né. Então, foram 3 colunas bem importantes e quem ali era tudo acontecia. Eu lembro que a página do meu pai, ali standard, a parte lateral todinha era de 2 em 2 propagandas. Sim. Era a coluna inteirinha dele, assim, tipo, boutique, relojaria, loja de carro, Tava Pérola, tava várias todo mundo, mais, os médicos, né, quem queria clínicas. porque ia aparecer onde, se não fosse ali? Só TV, que era uma fortuna. Era muito caro, né. Não, e também local, também só teve TV local começou em 79, então tu imagina quanto tempo as pessoas então meu pai ficou muito conhecido em E função tinha as disso. notinhas que ele dava, assim, de aniversário, de casamento pequeno. Casamento, batizado, formatura. Era tudo pago, é? Não, não era tudo pago. É, Alguma alguma coisa, coisa alguma assim. coisa, As fotos que ele botava dessas pessoas tradicionais, isso é uma dúvida que eu tenho desde aquela época. Hã? Isso essas pessoas pagavam? Como é que é o sistema? Não, era assim, tipo, acho que em tudo é assim, né, tem Não era a aqueles que Lira que são os pagava, por não, exemplo? não, tem aqueles que eram os amigos dele, ou Sim. as socialites que estavam sempre, passando as informações para ele, essas mulheres, por exemplo, não pagavam, né, porque Sim. querendo ou não eram as fontes que ele tinha para saber o que estava acontecendo na sociedade, tu imagina, não é que nem hoje que chega tudo por e-mail rapidinho, tu copia e cola e aí pronto, não. Exatamente. A coluna dele, para ele fazer, ele começava à tarde, tipo assim, de manhã ele ia lá só para datilografar no jornal, ele só ia de manhã. À tarde ele almoçava, início da tarde ele começava no telefone, ligando para as mulheres, depois ele ia nos clubes coletar as notícias, à noite ele ia nos eventos, nas vernissagens, aí baile, coquetel, então dava muito Era muita trabalho. festa, né. Não, e dava muito trabalho, não é como hoje, que hoje é muito Muito fácil. fácil, né, ali. E eu acompanhei essa parte mais difícil dele, eu vi o quanto dava trabalho. Mas não que fosse uma coisa ruim, é que era uma outra era, né, só para comentar. Então, assim, tinha essas mulheres que eram chaves ali na vida dele, essas não pagavam. Mas se uma pessoa de uma empresa, alguma coisa queria pa ele já aí sim, daí já Ele teve que batalhar sozinho, digamos, né. sim. Ele foi um pioneiro.
Porque a gente sabe que existem pessoas que do nosso meio, por exemplo, os Melos ajudaram muito a Fabiola no começo, Uhum. ali no canal 20, Sim. né, então o Carlos Bis também teve ajuda de, né, de pessoas, Acho que todos eles influentes. tiveram. Acho que todos eles, de alguma maneira. Tu teve do teu pai particularmente, foi ele que te deu, Ah, sim, né. eu fiquei conhecida por causa dele, com Exato. certeza. Eu não foi dinheiro, mas foi um Não, legado, um aprendizado dia a eu dia. não digo em dinheiro, mas eu tô dizendo que alguém veio, pegou a mão e: "Opa, vem que eu vou", Aham, sabe. Isso às vezes eu falo particularmente, porque a gente teve que, porque o meu é rock and roll, é aham, como tu falou que tinha que procurar matéria, a gente tinha que procurar música, aham. e tinha que esperar vir de São Paulo, não é que nem hoje que eu ligo o Spotify ali, tá ali a Tá música, ali, né. né. Então, são coisas parecidas, né, Ali. É, já foi tudo foi mais difícil já, e eu acho que isso é uma coisa gostosa, não é dizer que lá naquela época era melhor, não é isso, mas era gostoso, assim, essa dificuldade que a gente não via como dificuldade, né. Sim. Era o trabalho dele, depois o meu trabalho, e a partir do momento que chegou a internet veio para facilitar. Digamos, a gente pegou o analógico e o digital. Então eu É já isso que eu gosto, cara, Uhum. né. Eu já vi algumas pessoas falando isso na internet, né, que a gente que é da década de 70 e 80, o bacana é isso, que a gente viveu, né, essa outra era e agora na era do digital, né. Exato. E a gente conseguiu suplantar isso, né, Sim, ainda conseguiu passar por isso, porque foi difícil no começo. Tem certas coisas que eu, né. então, mas eu vou te dizer, é que a gente trabalha com isso e já tem uma facilidade. Exato. Eu vejo pelo meu marido que é veterinário, para ele não é fácil, para ele é bem difícil, muita coisa. Juliana, Sim, que atrás. Juliano. Então ele tem que pedir auxílio, porque ele não é dar o trabalho dele ficar toda hora na internet, né. Tá, me conta como é esse teu trabalho em rede social, no Instagram, no YouTube e no Face. Então, o YouTube, ele tá mais parado. Eu quis É o teu canal? Eu é, dei uma olhada há eu pouco ali e tenho o tal, canal, mas eu quis uma época, eh tem bastante vídeo, né? não, tem bastante vídeo, porque foi uma época que eu tinha como cliente o Garten Shopping, por exemplo, daí eu coloquei muito vídeo deles na época, depois eu fiz uma época um quadro de culinária com a minha filha, mas assim, ó, é muita coisa, eu não dou conta de tudo. Quantos filhos Então, eu tenho tens? filhos, eu tive 3, né, o Frederico tem 31 anos, daí eu tive a Amanda, que faleceu com 1 ano e 7, em 98, então ela teria 28, e tenho a Dominique com 25. E há 16 anos eu tenho as minhas filhas do coração, que é a Juliana e a Giovana, filhas do Juliano. Sim, esses 3 são do 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 Binho, do primeiro Frederico, a casamento. Amanda e a Dominique são do Binho, e a Juliana e a Juliana, a Moram Giovana contigo? não, aí elas uma mora na Espanha e a outra em Florianópolis. Já casaram, tal, Já já fizeram netos? não, ainda não, neto só a gente fala neto só de pet, né, porque Pois é. a Giovana tem um cachorro e a Juliana tem uma cadelinha, então a gente só é vô e vó de pet por É, e os teus gatos, né? é, mas daí é filho, né. Tem gente que fica brava quando escuta isso, né. Tá, e o Instagram e o Então, Face? o Instagram e o Face estão bombando, né. Tenho meus clientes, aonde eu mostro também o meu lifestyle, é de tudo um pouco, dicas de viagem, de lugares para frequentar, de moda, onde mostro meus clientes, que mais? Lifestyle em si, coisa de Tá, esse beleza. esse de moda, você fala de tendências e estilos, basicamente o que está acontecendo no momento, é a moda em geral, Olha, eu vou ser bem atual, franca, Hugo, na verdade, no momento, eu não estou falando muito sobre tendência não, eu já falei muito mais, muito mais, né? né, muito mais. Atualmente, eu estou mais no meu lifestyle de cuidar da saúde, como eu estou com 54 anos, estou na menopausa, e eu gosto muito de me cuidar, então essa área, assim, da beleza e saúde eu mostro bastante, e a outra área que eu mostro bastante é de viagens, porque como eu tenho uma bagagem grande de viagem, já de 30 países? 30 mais, nem olha, nem sei, muito mais, é porque eu viajei muito desde a época do meu primeiro marido, né. Então, eu conheço Que era muita da Vinco, coisa né? da Dinco, exatamente. Então eu tenho bastante bagagem para mostrar nessa área de viagens também. É, você gosta muito de estilo de vida e comportamento. É, exatamente, estilo de vida e comportamento. Gosto de mostrar o meu estilo de vida e comportamento, que é o para como eu te falei, para esse lado saudável que eu acho que é bacana inspirar as mulheres, né. Me conta sobre as viagens, assim, alguma coisa que você, chocou de ter ido, de ter conhecido? Assim, ó, que me chocou era um sonho de infância e adolescência e eu só fui há 2 anos, que é o Egito. Para mim É mesmo? é, Queria ver a esfinge? queria ver mesmo as pirâmides. Eu tinha Sim. era um desejo, assim, um sonho de infância. Desde a época que eu estudava lá no colégio, eu tinha esse desejo, faz 2 anos que eu realizei. Fora isso, o que que eu posso te dizer? Da Europa, meu sonho era conhecer Paris, principalmente por causa da Torre Eiffel. Eu já fui acho que 5 vezes, toda vez que eu vou lá na Torre Eiffel eu choro,
de emoção. Por Deus do céu. Engraçado, né? É muito, para mim é muito emocionante. E a cidade em si, claro, né, a cidade é maravilhosa. E nos Estados Unidos, por um tempo, quando meus filhos eram pequenos, eu gostava muito da Disney, e a gente ia praticamente todo ano, eu e o Binho, com os, né, ia com as crianças e tal. Mas hoje em dia, eu fui ano passado para mostrar para o Juliano, e fui com a minha filha mais nova, que já é uma adulta, né. Que é filha dele, né? Não, Dominique, A é, Dominique? minha filha. Mas assim, Não gravei ainda os ah, não tem problema, mas assim, eu não vi com os mesmos olhos que eu via antes. Antes eu achava muda, né? muda não, A idade faz mudou, eu isso. também, a gente tá mais cansado, aí aquelas montanha-russa tu sai tonta. Sim. Eu ia assim, no mesmo brinquedo eu ia 2, 3 vezes, agora eu ia numa vez, eu digo: "Ai, na montanha-russa só no final do dia agora". Mudou um pouco assim, sabe, essa coisa da Disney. Comportamento É, nosso, o né? comportamento. Então, hoje o que que eu curto? Eu curto passeio, assim, de história, de ver cidade antiga, eu curto muito isso. E nos Estados Unidos eu gosto de Nova York, Califórnia, são lugares bem especiais, assim. Flórida também, que tem Onde vai ter a próxima praia. Olimpíada, né? É, então, mas assim, viagem, assim, pra Europa eu gosto bastante porque eu adoro história. Você falou em Egito, eu estava lendo uma matéria esses dias até, eh, que o Vaticano tem já trocou de papa agora, né, Aham. tem muitas histórias sobre o Egito e a Grécia lá nos porões do Vaticano. Verdade? É, Eu não ouvi sobre isso. isso Ah, já aí fiquei curiosa, já vou pesquisar depois, eu sou a louca de pesquisa. pesquisa, diz que naquela biblioteca do Vaticano tem toda a história dos seres Ai, humanos. que bacana, não sabia disso. É, então já que tu quer pesquisar, pesquisa também sobre as pirâmides, Ah, o que tem embaixo dela. não sei o que tem embaixo dela. É? Eu fui dentro dela, mas embaixo eu não sei. Não, pois é, isso são coisas que a gente que gosta, né. Isso o que causou foi na pandemia, né, a gente ficou um bom tempo parado, a gente comecei a ler, Aí tu pesquisou sobre ainda isso? fui fazer ciências políticas. Não, aí minha mulher quase teve um infarto. Não, já gosta de política, ainda vai fazer ciências Ai, mas políticas. história eu adoro, eu confesso que Caras é bom, né. e nessas viagens que eu vou, eu adoro ir em museu, e eles Louvre, tu foi? já foi acho que umas 3, 4 vezes, eu amo, amo, daí só que eu fico vendo uma coisa por assim, eu fico vendo, curtindo, lendo, aí quem tá comigo sempre perde a paciência, não adianta. "Vamos, vamos, já viu, já Já deu?". "Não, tô lendo". e a Mona Lisa, ficou olhando pra ela de Ah, todos os lados, só que se ela olha pra ti. só que é uma loucura, né, a Mona Lisa pra tu ver é uma concorrência muito, não é a gente não visita como a gente gostaria, é muita gente, é uma loucura. São milhares de pessoas querendo ver, aí ela tu acha que ela é grande, ela é pequenininha, tu vê lá no fundo, assim, não Ah, assim, meu Deus, é enorme, enorme, é uma é loucura. o mas falando em França, tá muito suja a cidade, né, tu já viu como anda Então, aquela gente nas ruas, sim, a última vez que eu estive faz 2 anos e meio, eu fiquei bem decepcionada. Das primeiras vezes era sempre mais invasão limpa. islâmica, né. É, meu Deus, muita gente dormindo na Não, rua, com aquelas malonas. Fiquei bem barracos. aí fiquei meio decepcionada a última vez, deu medo, assim, alguns Los Angeles tá assim lugares. também. Pois é, eu ouvi falar, Los Angeles faz tempo que eu não vou. Eu ouvi falar que tá assim também, uma pena, né, nosso mundo tá Ah, caótico na verdade, né. a gente fala sobre isso porque é o que tá acontecendo, né. É, tem muito lugar que tá mudando, né. A gente mora no paraíso, sabia? Santa Sabia, Catarina, não, isso que eu já percebesse que sim, Joinville não, eu e o Juliano a gente fala assim, ó, a gente só não vai embora do Brasil, a gente fala, eu e ele, a gente só não vai embora porque a gente mora num lugar privilegiado. Tu viu, a gente mora no melhor estado do Brasil, a gente mora numa cidade excelente que fica perto de Florianópolis, Floripa. Curitiba, Balneário, se tu quiser tem serra, seguro, Nós temos bom. até praia agora, né. É. Ai, desculpa, olha, desculpa joinvilenses, que me perdoem, mas não, Vigorelli não dá. Eu não sou a favor da Vigorelli. É. Ah, não. Hum. Tu nunca foi lá? Ah, eu não fui agora na reforma, né, eu ia antes, Não é, mas tá tem uma água escura, é lodo, né. tá bonito. Não, Mangue, não é lodo, desculpa, é mangue. até que botaram uma areia ali. Botaram? Botaram. Ah, mas é forçar a amizade, não dá. Praia é Florianópolis, é Balneário, é Sim, Porto porque é mar aberto, né, é, ali é a Bahia. não. Ali vai ter que desassorear, porque não sei se tu viu hoje foi matéria de telejornais aqui na região, que a boca da Barra ali em Barra do Sul tá toda assoreada, já não pode passar alguns barcos. Então eles vão ter que, né, desassorear toda essa área aqui da Bahia, entendeu. Porque é muito lindo, né. Se tu passa ali pelo Linguado, se tu olha para o lado esquerdo, onde é Aham. Joinville, pode ver, tá tudo com maré baixa, é só lodo, é só Faz tempo sedimentos. faz tempo que eu não vou pra lá. Eu também mas eu lembro que já a última vez que eu fui,
Porque não dá pra ir pra aquelas praias, né, ali. Não, eu É muito movimento. eu vou dizer, eu fui muitos anos, né, eu sou muito grata quando eu era casada com o Binho, com a família, né, que eu ia na casa do meu sogro. Ubatuba, né? Ubatuba era maravilhoso, mas eu lembro, o meu marido vai fazer 20 anos que ele faleceu. Naquela época, a gente já reclamava da estrada, já era engarrafado, a gente já falava: "Não, isso aqui tem que duplicar, tem que duplicar", 20 anos se E passaram. não fazia nada. Um dos maiores portos do Brasil tá ali e ninguém faz nada, é um absurdo. A gente vai no centro espírita uma vez por semana, ali em Araquari, meu, tem aquele trecho No São Justo de no na Maria de Nazaré. Maria Nazaré. Tem um trecho ali que não tem nem luz, Hugo. A gente foi ontem à noite, não tem luz. É um absurdo. Isso é um absurdo. Tem umas coisas assim que a gente também, assim, a gente pode elogiar, falar que mora no paraíso, mas tem umas coisas que são bem erradas, né. Já fez apometria lá no E Maria Nazaré? já fiz todos os tratamentos que tu Já imaginar. já descobriu quantas mortes você já teve, não? Não, isso não. Apometria é isso, né, Mas eu ver as fiz pessoas passaram. não, mas eu não Vocês fiz. onde passaram? Não. Eu fiz em Balneário. Aí a mulher vem e fala: "Ó, você morreu 4 vezes no navio, você morreu 3 vezes em Sério? você morreu com tiro Ah, 8 eu quero vezes". saber. Apometria é pra isso. Mas assim, fiz uma vez, na verdade. E falaram pra você? Não me lembro, de falar de outras vidas, não lembro disso. É, eles É que são faz muito tempo, é, foi uma ocasião que eu quase vim a óbito, já faz 13 anos isso. E na época alguém começou o tratamento por mim e eu fui fazer a apometria, mas eu não lembro da pessoa de me falar em algo sobre outra vida. apometria são 4 casais que ficam vasculhando a tua vida passada. Aí tu entra Só se eu não fiz a apometria, então foi outra coisa. fez outra coisa, tu entra na sala, eles olham pra você, É porque lá tem a radioterapia, tem umas outras, então talvez não foi apometria. aí eles olham pra você, tal, se concentram e tu vai pra uma sala ao lado, aí tem cobertores, se tu passar mal. Aí eu só fiquei rezando, 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 rezando. Ah, Aí depois tem um papel, assim, todo rabiscado, que a pessoa contando. vai lendo, botando o que os 8 escreveram sobre você. É muito legal. Olha que Eu também virei espírita lá em Balneário e gosto da eu das sou palestras. espírita desde que eu nasci, porque a família do meu pai toda é espírita. Ah, é? Desde a minha avó, então eu fiz que nem eu fui espírita, desculpa, eu fiz, não é comunhão, doutrina espírita desde criança. Com 4 anos eu já ia na Eu fiz comunhão, fiz todos os trabalhos de toda da igreja da católica. igreja Fiz. católica, porque minha mãe era, né, como eu te falei, né, Uhum. carismática, então salvou muitos amigos nossos. Mas depois de velho que a gente Não, toma eu nem fiz, toma rumo, aí apesar da minha mãe ser católica, mas como meu pai era espírita e eu já frequentava a doutrina desde criança, quer dizer, na verdade eu já fazia a doutrina desde criança, então não fiz daí a católica, né. mas é legal, né. Ah, Eu eu aconselho, quem quiser vou te dizer, vai ver uma é que palestra, assim, ó, não tem cobrança. não, e assim, ó, traz sentido pra vida, traz sentido pra tu entender por que que algumas pessoas sofrem tanto, que nem eu no caso, que já perdi filha, marido, meu pai, meu irmão, tudo isso me fortalece, todo esse conhecimento na doutrina espírita me fortalece a ter passado por tudo isso, porque assim, se eu não acreditar que existe um porquê, ou que existe um após isso, né, Sim, por que que a minha filha foi embora com 1 ano e 7 meses? Eu tenho certeza que teve algum motivo, ou por mim, ou pelo meu marido, ou por ela. Então se eu não acreditar nisso, para mim fica muito rude eu pensar assim: "Por que eu perder a minha filha com 1 ano e 7 meses, assim, do nada, com uma meningite?". teu irmão que era atleta morreu de parada súbita. Não, não foi parada súbita, foi Morte aneurisma súbita. aneurisma da aorta, na verdade. Ele estava com pressão alta e não se cuidou, essa que foi a verdade. E eu não sabia. Fazia 1 ano que ele tinha descoberto pressão alta, quem me contou na verdade foi o médico dele. Porque daí ele Mulher era triatleta, ele estava indo pra Salvador, sim, né. não, a gente achava que tá tudo certo, que estava tudo bem. Aí o que aconteceu? Ele faleceu, a gente pediu para fazer a autópsia, né, que fala. Exato. Aí Acharam coágulos, alguma coisa, não? não, eles acham toda a veia rompida aqui, né, a aorta é uma veia, né, Sim. enfim. Aí eu já toda medrosa né, eu já fui no médico na outra semana fazer os exames, ver se está tudo bem, né, porque eu pensei: "Ah, meu irmão vai que tem alguma", né. Aí o médico que eu fui, eu não sabia, ele tinha ido 1 ano antes. E quando eu entrei esse médico já é meu amigo, porque eu já vou lá há anos, né. Eu entrei na sala, ele já falou assim: "Ai, Alessandra, sinto muito pelo teu irmão, olha, eu mediquei ele, passei uma bateria de exames, mas ele nunca fez, nunca voltou". Eu falei: "Como? Calma, não estou entendendo". Não entendendo nada. Aí ele me contou: "Ó, teu irmão esteve aqui há 1 ano, ele estava com pressão alta, ele já saiu daqui com remédio já prescrito, mas como sempre a gente pede os exames, né". E era atleta ainda. Não, não era atleta, era médico, né, isso que é o pior. Sim, É que mas médico ele fazia até não, tudo bem, desse atleta, triatlon, né. mas não é isso, Hugo, se a pessoa tem pressão alta e não cuida, Exato. não tem o que vai uma hora Eu vai tenho um morrer. cunhado que morreu subindo no mirante lá, chegou lá na parte Pode fazer o exercício que for, é, mas se tu tá com a pressão alta, sem se medicar, né, no caso,
Eu tenho pressão alta, mas eu É, tomo não meu remedinho todo não dia. tomou cuidado. É, eu também, eu botei safena, aquelas coisas todas, tem que tomar um remedinho ali, amigo. Senão é uma coisa não se dá. A gente tem que ajudar, né. Já viu o Joinville 360? Já pesquisou, Já dei uma já deu uma olhada? olhada. Você sempre inovando, né, Hugo. Graças a Deus, ó, quem tá inovando tá atrás de ti. Roger também. O Roger eu boto, Tá bonito, tá convidou, bonito o portal. eu aceito desafios, né, a gente já trabalhou na Babitonga junto, então nós temos já um perfil, assim, que bate de querer empreender, de querer fazer a coisa acontecer, né. E hoje em dia tá tudo na internet, né, então Pois é. não tem mais. Eu não tenho mais como voltar pra TV, nem você vai voltar também pra Olha, rádio, eu até né. não, eu fiz até TV faz 2 anos e pouco, mas eu ainda sou mais da internet. É mais fácil, né, Mais prático. mais E outra prático. coisa, eu posso trabalhar, você pode trabalhar de casa. Exatamente, é o que eu Nossa, faço. no celular, em qualquer Aham, lugar. em qualquer lugar. Já teve viagem que eu fiz que eu quando era na época da coluna, que eu fazia onde eu estava. Hoje em dia não tem coluna, né, mas é muito prático, então O convite foi feito, moçada, convidamos a Alilô para fazer parte do nosso portal, para falar sobre a socialite, como era antigamente, e quem sabe em breve vocês terão um Ali novo tá. no Joinville 360 com novidades. Podemos falar com fofocas, com, né, Com boas notícias, boas né. notícias. É isso que meu pai falava, que tinham pessoas que às vezes criticavam, né: "Ah, isso aí colunista social é bobagem dele", ele falava: "Não, não é bobagem, porque tu tem num jornal as notícias mais sérias, as políticas, as coisas ruins, né, que são a policial, e tem que ter uma coisa boa, tem, né, Exato. esse Relacionamento humano, né. relacionamento, É. novidade, mostrar quem tá fazendo o quê, As festas, as festas, por que que não mostrar isso?". Então, claro. né, uma coluna social, não deixa de ser isso, de mostrar coisa boa. Eu já ouvi algumas vezes: "Hugo, tu não devia estar fazendo esse programa que tu faz, devia estar fazendo, colunismo social, porque tu É conhece, mesmo? porque a galera fala: "Tu É bem conhece, bem relacionado, né. conhece todo mundo, falei: Para, não sou João Carlos Vieira, falo". Mais alguma coisa, Ali, que tu queira comentar? Não, acho que nós falamos sobre tudo, né. Nossa, até Falamos da Silvia Regina Borges nós até da falamos. Silvia, minha querida amada professora de dança, Teu pai, né, meu pai, meu tuas trabalho, viagens. minhas viagens que eu gosto muito. É Pessoal para isso. te pessoal para te achar, isso. Para finalizar então, pessoal para te achar nas tuas colunas, para ver, o teu influencer digital, né, que Então, você é. o meu Instagram é Ale Lobo, né, Ale de Alessandra, Isso. Ale Lobo. O meu Facebook também, Ale Lobo, o meu, portal também, www.alelobo.com. E o que mais? E é isso. Em YouTube, né, que tu falou? YouTube também é Ale Lobo. Ah, então é tudo, É né. tudo Ali Não Lobo. não tem como Pra não facili achar. pra facilitar. Então Tem uma coisa que eu tive que criar diferente, eu criei Ali Lobo Viagens no TikTok, porque já tinha Ali Lobo. ah, Eu fiz recente a minha conta lá. eu não tenho conta no TikTok. Eu fiz É isso. pra colocar coisas de viagem, né, de material de Quem viagem. quem curte TikTok, meu Deus, eles olham tudo, já viu? Olham tudo. Não, e o mais louco hoje em dia da internet também é isso, tu tá com o telefone, o que tu falar perto, o algoritmo Tu te já manda tudo, né. tu já viu isso? Eu fiz Uhum. esses testes esses dias, cara. É só falar. Com a na casa da cunhada, com a minha mulher, tal, falei de uma coisa, ó, tá aqui ó, a primeira matéria. Aham. Qualquer coisa que tu conversar perto do E celular, no Joinville 360, Ali Lobo também? Ali Lobo, vamos conversar. Não, moçada, Ali, amiga, Obrigada, né, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você no deu Circulando. deu pra gente tirar o mofo, né, tipo assim, dos assuntos. É verdade, quanto assunto ainda. Pô, Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né. 40 anos, né. 40 anos. Eu sempre falo assim, quando eu falo com alguém que eu já conheço há tanto tempo, eu falo assim: "Onde é que ficaram esses 40 anos, né?". Pois é, Passou assim, ó. passou rápido. Se tu não aproveitar a vida, o teu dia a dia ali, ó, rapidinho, meu filho. Valeu, moçada. Obrigada. Obrigado, olha, mais uma vez. Eu fico por aqui, não esqueça então joinville360.com.br. Assistam lá, vejam lá o melhor portal de Joinville, o mais clean, o mais moderno, ok? A informação sobre todos os ângulos. Abraço, galera, eu volto em breve.